Corações Sujos conta a história de amor de um casal, Takahashi, um fotógrafo, e Miyuki, uma professora primária, em 1946, no interior de São Paulo. Essa história tem como contexto a guerra que aconteceu dentro da colônia japonesa, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, entre os vitoristas, que era a imensa maioria da colônia, e os derrotistas, eram os chamados Corações Sujos. 正直言ってこの映画が決まるまでに、その日系移民の方たちの、歴史というかそういうことを、ほとんど知らなかったので、感じできたんですけども、だから僕の中ではすごくそういう今の質問の移民の方たちの思いっていうのはすごく僕の中にちゃんとこう浸透してます。Foi mergulho na história da minha família e na minha cultura mesmo. あきみ、何も聞かなかったことにするんだ。一言もだ。分かったな。ブラジルに限らずハワイ、ドミニカに渡った、日本人たち、移民たちのことの情報とかがあまりそれほど日本に流れていることもなく、多くの人が知らない事実だと思うんですね。ですから台本を読むまで負け組勝ち組があったことは知りませんでした。やっぱり遠く離れたこのブラジルの地でそういうことがあったということは、私たち日本に住んでいる人間みんなが知るべきことだと思います。こういう映画が公開されることによって、日本の国ではなくてブラジルという、外地においてこんなにも日本というものの、愛国心を持って生きたんだということが。Se fosse no país de vocês, ia todo mundo enforcado. Mas aqui no Brasil, um bando de amarelo tenta matar um branco e é solto com um advogado preto. Fundamentalismo, racismo, intolerância e manipulação da verdade. その当時のブラジル移民が戦前戦中戦後としてもう大変な苦労をしたっていうことで、祖国日本を思って。O filme Corações Sujos é muito mais inspirado no livro do Fernando Moraes do que baseado. Agora, sem o livro do Fernando Moraes, a gente não estaria aqui hoje. Os personagens que estão no filme são ficcionais, mas são inspirados em muitos personagens descritos pelo Fernando no livro e em vários outros que a gente conheceu ao longo de vários anos de pesquisa para escrever o roteiro. Quando você pesquisa para dramaturgia, você está buscando coisas que você não está buscando quando você escreve um livro de reportagem. Você está buscando gestos muito precisos, como é que era um espaço físico onde as pessoas andavam. Eu gostei muito do roteiro, tive uma primeira conversa com o Vicente e nessa conversa ele me mostrou um material já muito rico de pesquisa. Eu queria que a época que a gente está retratando, uma cidade do interior de São Paulo, de 1946, onde 80% dos habitantes, talvez até mais, são de imigrantes japoneses, fosse o mais próximo possível da realidade. Dentro desse contexto do Corações, como é uma história muito intensa e também contida, é um filme de época daqueles em que você pontua a época muito obviamente. Você gosta de fazer aquela coisa que se destaca, que aparece. E aqui é o contrário, né? A gente tem que fazer o menos e que aquele menos faça parte daquele contexto da direção de arte, da história, sem chamar muita atenção. Ele não é berrante, não precisa ter litros de sangue. É um arranhãozinho, menos funciona muito mais. É sempre um prazer trabalhar com bons atores. No caso desse filme, como eles não falam nem português, nem inglês, ou nenhuma outra língua que eu fale, e eu não falo japonês, tem um intérprete entre a gente. O que fez com que esse trabalho não fosse um trabalho difícil, exaustivo, complicado, foi o fato da gente ter ensaiado durante quase 20 dias antes do início das filmagens. Quando você trabalha com um elenco japonês, uma grande vantagem é que eles já têm dentro da própria natureza deles essa familiaridade com as ações e os movimentos corporais, movimentos de luta, de coreografia.
porque definitivamente a arte marcial faz parte da cultura japonesa. O que me fez admirar demais foi exatamente esse trabalho de precisão deles. Cada novo ensaio, e aí depois no set já de filmagem, né, a cada take, você vê que eles estão limpando mais uma coisa. E isso me lembrou muito mesmo assim, a concentração e a precisão do golpe, né? Houve todo um trabalho de preparação de elenco, vários testes de câmera, de som. Eu tinha muita ideia do que ia acontecer, isso sem engessar os atores, né? Porque era um ensaio antes, então eles tinham o tempo deles de criar algumas situações, algumas intenções que eles iam ter. A gente adaptava isso já para o set, já sabia o que ia acontecer dentro desse universo e já se preparava antes.海の不幸な事件なんで、その中でそういうことがあったという事実を日本の皆さんにも知ってほしいし、この映画を通して、人と人との愛、そしてまた家族の愛とか、そういうものも含めて、感情移入して見ていただけたらありがたいなと思いますね。